Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 37. Aleluias. 37, 12. Aleluias. Ezequiel 37, 12. Quem achou diz amém? Amém. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. A sua palavra que é poder, ela é eficaz, e a tua palavra ela vem e ela nos transforma, e que nesta noite o teu Espírito, Pai, ele possa vir transformando cada coração, assim como o Senhor se moveu sobre aquele vale de ossos secos, Pai. Que nessa noite o teu Espírito venha, Senhor, de encontro com cada coração, e que o Senhor venha transformando, Pai, e fazendo tudo aquilo que necessita ser feito, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora tudo aquilo que tenta roubar a nossa mente, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa semana eu estava orando, eu tinha preparado uma outra palavra para trazer, mas quando eu abri a palavra do Senhor, eu abri no livro de Ezequiel 37. E essa palavra, ela saltou dentro do meu coração. E eu comecei a ler, e foi me dando um nó. E eu comecei a sentir a presença do Senhor. E eu quero dizer nessa noite que é uma palavra revelada do céu para mim e a sua vida nessa noite. Amém? Esse é um texto muito conhecido, nós ouvimos já tantas vezes, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. O livro de Ezequiel, ele nos conta essa história do povo de Israel, que havia sido levado cativo para a Babilônia. O templo deles havia sido destruído, o lugar onde eles adoravam o Senhor havia sido destruído, as suas casas estavam destruídas, e tudo que eles tinham havia sido queimado. E a Bíblia diz que o cenário que eles viviam era um cenário devastador. Não havia mais esperança. Eles não conseguiam ver e nem imaginar que um dia eles poderiam voltar para a sua terra, e que um dia eles poderiam adorar o Senhor novamente no templo onde eles adoravam o Senhor, porque agora eles foram levados cativos para a Babilônia, e tudo que eles tinham foi acabado. Tudo que eles tinham, a Babilônia acabou. E ali, aquela nação, eles não tinham uma esperança dentro do coração deles, que um dia eles pudessem voltar e adorar ao Senhor aonde eles adoravam. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós temos um lugar onde nós podemos adorar ao Senhor, onde nós podemos buscar o Senhor, e quantas vezes nós não valorizamos isso. E o povo de Israel, eles foram cativos por conta de muita desobediência que eles fizeram. E quantas vezes nós estamos tendo este lugar para adorar, buscar a presença do Senhor, e às vezes não é só, não estou te dizendo que é só sobre as quatro paredes, nós também podemos adorar, buscar o Senhor na nossa casa. Nós somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. Mas quantas vezes nós negociamos isso, ou nós negligenciamos isso? E agora o povo não tinha mais esperança, porque eles não imaginavam que um dia eles pudessem voltar. Porque agora eles estavam num país e numa nação onde
predominava a idolatria, eles adoravam outros deuses naquele lugar, e eles não tinham a liberdade de adorar a Deus. A Babilônia havia esmagado a esperança no coração deles, e tudo que eles pudessem imaginar fisicamente naquela terra foi destruída, e não tinha mais o que eles fazerem. Um exemplo, imagine uma casa que pega fogo e queima toda a casa, não sobra nada, só fica cinzas. Foi o que aconteceu. Não tinha mais nada, não havia esperança, e agora também eles estavam cativos, eles estavam presos, eles foram levados, exilados para a Babilônia. Eles não viam uma luz no fim do túnel, não tinha nada, não tinha uma esperança e nada que eles pudessem se apegar. Eles não conseguiam ver nada. Naquele cenário que eles estavam vivendo naquele momento, não havia nada em que eles pudessem se agarrar e falar: vai dar certo, nós vamos voltar, vai mudar, as coisas vão transformar. Não existia nada, nada que eles pudessem se agarrar naquele momento. Por todo lado que eles olhavam, havia destruição. E quantas vezes nós também nos encontramos neste lugar? Com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com situações em que nós estamos passando. Diante, muitas vezes, de uma doença incurável, muitas vezes de um diagnóstico do médico, às vezes numa separação, numa falência. Quantas vezes, ou por uma decisão errada que nós tomamos, entramos num caminho que não era para entrar, e as coisas começam a ficar turbulentas. Quantas vezes nós entramos neste lugar, e a nossa esperança também se acaba. E quando nós olhamos, nós não vemos uma luz no fim do túnel. Nós olhamos e achamos que não há esperança, que não há nada que possa ser mudado, que não há o que fazer, que não tem mais jeito, que tudo acabou, que esse é o fim e que nada mais vai dar certo. Talvez hoje, há pessoas aqui, há pessoas na internet, há pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que se encontram dessa maneira, sem esperança, assim como o povo de Israel estava. Eles não tinham mais esperança, eles achavam que nada mais poderia acontecer. E talvez você esteja olhando para a sua vida hoje dizendo: eu estou vivendo isso, não tem mais jeito, acabou, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar, eu acho que esse é o fim. Para todo lado que você olha, você não consegue ver uma mudança, porque o que você olha só tem cinzas e dor. Tudo aquilo que você viveu de belo, de bonito, acabou e foi enterrado. E junto com isso, você enterrou os seus sonhos. Você enterrou a sua alegria, você enterrou tudo aquilo que era de mais belo dentro de você. E agora você tem sofrido. E quando você olha para os lados, você fala: não tem jeito, não vai dar certo. Nós ouvimos as pessoas dizerem, e isso eu ouço desde criança, e creio que todos vocês também já ouviram isso. As pessoas dizerem assim: só não dá jeito para a morte. Tudo dá jeito, né? Só não dá jeito para a morte. Porque quando uma pessoa morre, quando nós olhamos ali dentro daquele caixão, a esperança muitas vezes se acaba ali. E muitas pessoas nesse momento enterram os seus sonhos juntos. Enterra quem elas são junto. E depois a pessoa vai para o cemitério, para a sepultura, e a pessoa acha que está tudo acabado, que não tem mais o que fazer, que elas não têm o que fazer. E nós sabemos que, naturalmente, de fato, isso acontece. Quando a morte chega, tudo se acaba. E muitas vezes nós entramos neste lugar
o nosso espírito, ele entra neste lugar de morte com situações que nós vivemos. E a nossa esperança se acaba. E a nossa alegria se acaba. E aquele gozo, a alegria do nosso coração, ela vai se acabando porque a esperança morreu. E nós começamos a ficar doentes, adoentados. Provérbios 17 diz que os nossos ossos, eles ficam doentes quando a nossa esperança se acaba. Nós ficamos doentes espiritualmente, nós não conseguimos ver mais nada, nós não conseguimos ter esperança, nós não conseguimos acreditar que Deus pode mudar algum cenário na nossa vida. Quando nós olhamos para Marta e Maria, quando Lázaro morreu, Lázaro estava doente, elas mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus demora um tempo para chegar, pois ele estava num lugar longe, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E Jesus demora para chegar. E quando Jesus chega, aquelas mulheres ali, Marta e Maria, desesperadas, falam para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Havia uma dor no coração daquelas mulheres, havia uma desesperança no coração delas, porque para elas tudo havia se acabado, tudo havia terminado. Mas quando Jesus chegou, e Jesus vai até aquele túmulo, e Jesus ressuscita Lázaro e manda ele sair para fora, a esperança veio novamente. E eu quero te dizer nessa noite que ainda que haja desesperança no seu coração, na sua vida, e ainda que você olhe para o cenário que você esteja vivendo, e você acha que não tem esperança, eu quero te dizer que há esperança, porque aonde o Senhor chega, a esperança renasce, a alegria renasce, os sonhos renascem. Quando Jesus morreu, os discípulos de Jesus também acharam que tudo havia acabado. E agora cadê o mestre? E agora o que nós vamos fazer? Tudo que ele ensinou, e agora nós estamos sozinhos. Mas Jesus ressuscitou, e ele vive eternamente, e ele vive dentro de mim, dentro de você, e ele ressuscitou, e a alegria no coração dos discípulos, quando eles entenderam que Jesus havia ressuscitado, ela voltou novamente. E o povo de Israel estava ali numa situação que eles achavam que não tinha jeito, que nada pudesse acontecer. E a Bíblia diz que Deus fala com Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos, aonde só havia osso, aonde só havia caveira, aonde só havia coisas ruins. E a Bíblia diz, no início do 37 vai dizer que os ossos eram sequíssimos, eram ossos muito secos. Havia um vale de ossos secos naquele lugar. E Deus estava mostrando para Ezequiel tanta gente morta, tantos cadáveres. Ele estava mostrando um campo de batalha. E a Bíblia diz que esses ossos, eles estavam muito secos. Isso significa que já fazia muito tempo que aqueles ossos estavam ali. Humanamente era impossível algo acontecer. Humanamente não tinha como alguma coisa acontecer. Já não tinha mais pele, já não tinha mais carne, não tinha como ressuscitar. E o que Deus estava mostrando para Ezequiel era a condição do povo de Israel. Ele estava mostrando um cenário físico, mas ele estava mostrando para ele que o povo de Israel, a esperança deles estava daquela forma. O coração deles estava daquele jeito. Havia uma sequidão dentro do coração deles. E ele fala para ele: você acha que esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala para ele: o Senhor sabe. E Deus estava querendo dizer para ele que através da palavra profética, ele poderia mudar aquele cenário. Ele estava dizendo para ele: não é pelo esforço, de fato o que você está vendo, pelo esforço humano jamais vai acontecer. Jamais pode acontecer.
mas através da palavra profética, esse cenário pode ser mudado. Essa situação pode ser mudada. E eu quero te dizer que independente do que você esteja vivendo, eu não sei qual a situação, qual a circunstância que você chegou aqui nessa noite. E às vezes você humanamente pensando e olhando para a situação que você vive, você fala também, não tem jeito, não tem como acontecer. Mas eu quero te dizer que há uma palavra rema sendo liberada nessa noite. E Deus diz para você nessa noite, não é pela sua força nem pelo seu braço, é pelo poder da minha palavra. Há poder na palavra do Senhor. Há poder. Santas o seu nome, Pai. Deus, Ele é poderoso para mudar todos os cenários. Ele é poderoso para intervir em toda a situação. E Ele estava dizendo que através da palavra, aquele cenário poderia ser mudado. O povo de Israel, eles haviam perdido suas casas, seus bens. Eles tinham perdido tudo que eles tinham. A esperança, presos, cativos na Babilônia. E quantas vezes nós também estamos vivendo presos e cativos em situações e circunstâncias nas quais nós fomos submetidas e nós nos abalamos no meio do caminho. A nossa fé se abala, a nossa esperança acaba e nós olhamos e nós falamos, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu vou jogar tudo para cima, eu cansei, não tem mais jeito, agora é o meu fim. Quantos de nós enterramos os nossos sonhos? Quantos de nós pegamos tudo aquilo que nós estávamos vivendo e diante de uma situação e de uma circunstância onde nós fomos levados, onde a vida nos abateu, nós enterramos ali os nossos sonhos, a nossa alegria. Quantas pessoas nós olhamos hoje e vemos no olhar da pessoa uma tristeza, uma dor, uma frustração, uma decepção, e muitas vezes a pessoa não consegue sair deste lugar, porque ela está presa, ela está cativa. Mas eu quero te dizer nessa noite, que você vai sair daqui liberto, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia, santo seja o seu nome. Quantas pessoas perderam suas empresas, quantas pessoas perderam seu casamento, perderam tudo que tinha, outros perderam sua vida, perderam pessoas ao seu lado, e agora não consegue solucionar, não consegue caminhar, não consegue dar continuidade naquilo que estava vivendo, porque bateu um desespero, bateu uma dor, e essa pessoa acabou ali se enterrando junto. Quantos sonhos estão enterrados em muitos cemitérios? Porque quando nós perdemos aquilo que é tão precioso para nós, nós acabamos enterrando. Quantas pessoas morreram e não viveram os sonhos de Deus na vida dela? Porque num determinado momento da vida, ela enterrou os sonhos dentro dela. Ela morreu e não viveu os sonhos de Deus para a vida dela. Mas nessa noite o Senhor quer ressuscitar os teus sonhos. Tudo aquilo que o inimigo roubou de você, tudo aquilo que Satanás tirou de você, há um tempo de restituição e de restauração de Deus sobre a sua vida nessa noite. Quantas pessoas ficaram viúvas, quantas pessoas ficaram órfãos, quantas pessoas desempregadas, passando necessidade, pessoas desenganadas pelo médico, com um diagnóstico incurável. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação hoje? Quantas pessoas, por conta dessas coisas, muitos se afastaram do Senhor. A sua fé foi abalada, perderam a esperança, tiraram os olhos do Senhor e colocaram os olhos na circunstância. Quando nós perdemos a nossa esperança, a nossa fé fica abalada. Nós não conseguimos mais acreditar e achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou e que Ele não se importa. Quantas pessoas olham para nós e falam assim, mas Deus não está vendo o que está acontecendo comigo?
Deus não está vendo a minha dor. Por que Deus permitiu isso acontecer? Deus poderia ter impedido. Por que Deus não impediu isso? E por não entender os planos e os propósitos de Deus, ou por não entender que tomaram decisões erradas, que tomaram caminhos errados, culpam a Deus e enterram seus sonhos, enterram a sua alegria. O povo de Israel foi cativo, não foi por nada. Eles não foram cativos na Babilônia porque a Babilônia resolveu atacar eles e levar eles cativos. Não. Eles haviam feito coisas que haviam desagradado a Deus. E Deus permitiu que eles fossem cativos. Mas Deus disse que um dia traria eles de volta. Mas quando eles olhavam para o cenário e para a vida deles, eles achavam que isso não tinha mais jeito. Eles achavam que não podia acontecer mais nada. Muitas vezes nós encontramos nesses lugares de cativeiro pelos nossos pecados, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, soberba, ambição, pela nossa idolatria, pela nossa falta de perdão. Por inúmeras coisas nós entramos nesse lugar de cativeiro e a nossa alegria se vai. Só que muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos fazer o caminho de volta e nos arrependermos e nos reconciliarmos com o Senhor. Deus quer mudar a nossa história, mas nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. Nós precisamos ter um arrependimento genuíno, não um arrependimento superficial, porque isso muitas vezes é remorso, e remorso para Deus não adianta nada. Porque o remorso você vai fazer daqui a pouco novamente. Você sente dor naquele momento, mas depois nós fazemos de novo. Mas quando nós temos um arrependimento genuíno, Deus vem e transforma. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou muito. Davi fez muita coisa errada, ele fez muito. Mas havia dentro dele um coração sincero e arrependido diante do Senhor. Isso havia no coração de Davi. E eu acho a Bíblia fascinante, porque Deus não permitiu nada ficar escondido. Todas as falhas dos grandes homens de Deus estão descritas aqui, para que eu e você possamos saber que nós também somos falhos. Mas Deus pode mudar a história da nossa vida. Que Deus pode transformar a nossa vida. Que Deus pode nos levar para outros lugares. Que Deus pode transformar a história da nossa vida. Que Ele pode ressuscitar os sonhos. E talvez a sua esperança esteja como o povo de Israel. Mas o Senhor quer ressuscitar tudo que está morto dentro de você nesta noite. Ele quer te tirar deste lugar. Ele quer fazer brotar tudo aquilo que você acha impossível aos teus olhos. O Senhor quer ressuscitar a esperança para você. Há um tempo de alegria chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. A alegria chegando para você. A alegria chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de boas novas para você. Boas novas que vêm do céu. E a Bíblia diz em Provérbios 15 que quando a alegria chega, quando o nosso coração se regozija de alegria, os nossos ossos são curados. Os nossos ossos são restaurados. E quando Deus fala com o profeta, se ali poderia ressuscitar aqueles ossos, ele diz: o Senhor sabe, porque ele sabia o que Deus poderia fazer. E aqueles ossos voltaram a se ligar, porque havia uma palavra. Ezequiel 37:12 foi exatamente essa palavra que o Senhor falou. Assim diz o Senhor:
Eis o meu povo, eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos. E o meu povo vos trarei das vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isto, e a cumprirei, diz o Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Assim como naquele dia, ele chegou naquela porta daquele túmulo e ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Hoje o Senhor te tira deste lugar que você está, deste lugar de dor, de tristeza, de frustração, de decepção, aonde você perdeu as coisas e você entrou nesse cativeiro. Hoje o Senhor te arranca deste lugar. Aleluia, santo és o seu nome. O Senhor estava dizendo: eu vou trazer a esperança de novo, eu vou ressuscitar os seus sonhos, e eu vou te colocar de novo na sua terra, no lugar que pertence a você, e você vai saber que eu sou Deus na vida de vocês, e que eu cumpro a minha palavra. Era isso que o Senhor estava falando para o povo de Israel, e essa é a palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida nesta noite. Mas isso depende de você, de acreditar ou não que o Senhor vai fazer. Quando uma palavra é liberada, o Senhor, Ele não vai fazer, o Senhor já fez. E o Senhor não me deu essa palavra à toa, só para mim vir aqui no domingo pregar uma palavra. Quando eu li essa palavra, ela ardeu dentro de mim, e eu sabia que essa palavra era para vocês nessa noite, era para mim naquela manhã. E se você crê, você recebe, e você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor, e exaltando o Senhor, e sabendo que o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. O Espírito de Deus te convoca a profetizar sobre o vale de ossos secos. Foi isso que ele falou para o profeta naquele dia. E o Senhor te convoca nesta noite para você profetizar sobre o impossível da sua vida. Provérbios 15:30 diz assim: a luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O profeta começou a profetizar, e a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar sobre o vale de ossos secos, começou a se juntar os ossos. Aqueles ossos estavam ali há muito tempo, e começou a juntar osso daqui, osso dali, começou a juntar os ossos da perna, os ossos do braço, e eles se colocaram em pé. Aquilo que era impossível humanamente, através do poder da palavra, aquele cenário mudou. Nós falamos, e a Bíblia diz isso, que há poder nas nossas palavras, que quando nós profetizamos, nós trazemos à existência as coisas que não são como já fossem. Nós precisamos profetizar, ainda que o cenário da sua vida, ainda que a forma que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo hoje, esteja como esse cenário do vale de ossos secos. Você não consegue ver nada, não tem nada, você só vê escassez, você só vê tristeza, só vê dor, só vê frustração, um monte de coisa ruim que você acha que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que para você nessa noite, abre a sua boca e comece a profetizar sobre o impossível da sua vida, sobre aquilo que você está vivendo, sobre o cenário de caos que você está vivendo. A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar, os ossos se juntaram, as estruturas começaram a se montar,
aqueles ossos que estavam espalhados de um lado para o outro, eles começaram a se juntar. Eu quero te dizer que o Senhor nessa noite começa a mexer nas estruturas da sua vida. Ele começa, e tudo aquilo que está misturado, e tudo aquilo que está bagunçado, Ele começa a colocar no lugar. Ele te arranca deste lugar, para você viver aquilo que Ele tem para você, para você voltar ao seu lugar de destino. Ele começa a colocar movimento na sua vida nessa noite. Há um movimento do céu sendo liberado sobre este lugar, há um movimento das águas do Senhor sendo liberada. Tudo aquilo que você tem olhado e achado que é impossível, o Senhor começa a mover nessa noite, e as coisas começam a voltar ao normal. Deus começa a religar as coisas que estavam desligadas. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Há poder na sua palavra. Profetiza sobre o seu impossível. Qual o seu impossível nessa noite? Quando Ezequiel olhou para aquele vale, e ele viu aquele monte de ossos secos, humanamente olhando, eu tenho certeza que quando ele olhou, ele também achou que era impossível. Mas quando o Senhor fala para ele: você acha? E ele fala: o Senhor sabe, porque ele sabia o que Deus poderia fazer. Eu não sei o seu impossível nessa noite, mas eu sei que o Senhor quer realinhar a sua vida. Ele quer te colocar de pé novamente. Há uma boa notícia de Deus para você nessa noite. O caos que você está vendo, Deus quer transformar. Mas você precisa profetizar. Você precisa declarar. Porque a partir de hoje, Deus começa a mudar o cenário da sua vida. A Bíblia diz que quando aqueles ossos se colocam de pé, eram só uma caveira de pé. Mas ele continuou profetizando, e ali começou a criar tendões, aquilo que não existia, aquilo que traz movimento, aquilo que faz se movimentar. Nós sabemos, quando alguém rompe um tendão, ele perde o movimento, seja do braço, da perna. Mas naquele momento os tendões começaram a se movimentar, e ele olha, e ali começa a criar pele, e ali começa a criar carne, e ali há um movimento naquele lugar, porque Deus começou a mudar aquele cenário, e Deus começa a mudar o cenário da sua vida, e agora começa a criar liga na sua vida. Mas ele continuou profetizando. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos declarar vida onde não tem vida. Nós precisamos declarar provisão onde há escassez. Nós precisamos declarar vida onde há morte. Nós precisamos declarar vida aonde não tem vida. Nós precisamos declarar emprego aonde há desemprego. Há poder na sua palavra. A sua palavra, ela pode mudar o cenário que você está vivendo. E não sou eu que estou te dizendo isso. A palavra do Senhor diz isso. Mas nós precisamos executá-la. Há tantas promessas dentro da palavra do Senhor para nós. A Bíblia, ela é nosso manual. E hoje nós olhamos para tantos homens, para tantas mulheres que fazem tantas coisas, grandes empresários, cientistas e tantas pessoas que fazem tantas coisas, mas a Bíblia, ela tem tantas coisas que já acontecia lá atrás, que agora nós só vemos fazer, mas muitas vezes elas estão escondidas diante dos nossos olhos, porque nós não buscamos, nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos as verdades do Senhor, nós não conhecemos as promessas do Senhor, nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem para nós, e vivemos uma vida de dor, de frustração, uma vida de escassez, uma vida onde Satanás vem, nos aprisiona e quer pisar na nossa cabeça. Mas o Senhor te chamou para que você se levante. O Senhor te chamou para que você exerça quem tu és.
Você é filho de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus, chamado para conquistar. O Senhor deu essa terra para mim e para você. Ele deu para nós. Um dia Adão e Eva perdeu essa autoridade, mas Jesus veio, restaurou e Ele colocou na minha e na sua mão, para que nós possamos dominar sobre a situação que nós estamos vivendo, para que nós possamos implantar o reino dos céus. Mas muitas vezes nós estamos nos submetendo e Satanás vem e pisa na nossa cabeça, ao invés de nós usarmos a autoridade que nós temos de pisar na cabeça dele, porque essa autoridade foi dada a você. Mas muitas vezes nós estamos nos encurvando diante das situações e diante dos problemas, porque nós não sabemos quem nós somos, porque perdemos a nossa identidade. Você é filho de Deus, você tem o DNA dele. Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda. Use a autoridade que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus. Quem é filho? Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Há uma autoridade na sua palavra. Há decretos de vida, há decretos de mudança e transformação. Profetiza sobre os seus ossos secos. Profetiza naquilo que está seco na sua vida, na sua casa, ao seu redor. Profetiza. Palavras são sementes, e palavras repetidas são sementes regadas. Regue. Nós precisamos regar. Não importa a circunstância que você está vivendo, isso é breve e passageiro. Amém? Glória a Deus. E ainda ali, nessa conversa de Deus com Ezequiel, ele fala para ele sobre os ventos, sobre a vida, sobre o sopro de vida. E ele manda ele profetizar sobre os 4 ventos, para que tivesse vida, porque agora aqueles esqueletos, eles tinham carne, eles estavam em pé, eles tinham tendões, mas não tinha vida, e ele diz: sopra, profetiza sobre os 4 ventos. Ele estava falando da mesma palavra que Deus fez quando ele fez com Adão. Ele soprou nas narinas de Adão e teve vida. Quando nós vamos olhando para a Bíblia, quando o profeta leva aquele menino para aquele quarto, ele sopra nas narinas dele e a vida volta. Sopro, vento, fala sobre o sopro de Deus, sobre a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetiza sobre as áreas da sua vida que estão mortas. Profetiza sobre aquilo que não tem mais esperança, sobre aquilo que Satanás disse para você que não tinha jeito, sobre aquilo que as pessoas têm falado para você que não tem jeito. Traz a existência dos sonhos de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual o cenário que você tem vivido. Eu não sei qual a circunstância que te abateu e os seus sonhos morreram e a sua esperança foi enterrada. Mas uma coisa eu sei, que se você crer, o Senhor te tira deste lugar nesta noite. E os seus sonhos que estavam enterrados, o Senhor ressuscita os seus sonhos. Há esperança para a sua vida, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, há esperança para os seus, há esperança para aquilo que estava morto na sua vida. Aleluia, santas o teu nome, Pai. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, santas o teu nome, Pai. Nós vamos exercitar agora a nossa fé. E você vai começar a profetizar sobre tudo aquilo que está seco na sua vida. Sobre tudo aquilo que você acha que não tem jeito.
O Senhor traz vista ao cego. Ele traz vigor ao cansado. O Senhor muda todo e qualquer cenário. Talvez em determinado momento da sua vida aconteceram coisas. E nesse momento você achou que Deus te desamparou. E você deixou de crer no Senhor. Porque a sua esperança foi abalada. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui. Feche os teus olhos. Ele está aí na sua frente. Ele está aí na sua frente. E muitas vezes você achou que o Senhor havia te abandonado. Quantas vezes nós achamos que o Senhor tem nos abandonado? E nós deixamos de acreditar nele por conta da circunstância que nós vivemos. Porque as coisas não saíram do jeito que nós queríamos. Ou não aconteceu no momento que nós queríamos. Nenhum pai abandona um filho. Você que é pai, você que é mãe, quando o filho te pede algo, o desejo do nosso coração é dar. Só que muitas vezes há um tempo de maturidade e às vezes não é entregue naquele momento. Às vezes precisa crescer um pouquinho mais. Mas esse filho, ele sabe que o pai pode fazer. O nosso Pai Celestial, ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para ele. Mas nessa noite eu quero te dizer que tudo aquilo que Satanás roubou, que tudo aquilo que ele colocou na sua mente, dizendo que o Senhor não te ama, que o Senhor esqueceu de você, que o Senhor te abandonou, o que você vai fazer? Agora você vai ficar sozinho. Tudo aquilo que Satanás colocou na sua mente, profetiza agora. Profetiza no nome de Jesus. Declara vida sobre a escassez que há na sua vida. Declara vida sobre o vale de ossos secos. Tudo aquilo que está seco na sua vida, Ele vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Abre a sua boca e começa a profetizar. A palavra do Senhor, ela foi liberada. Há um acesso de Deus para você. Há um acesso a uma porta aberta para você entrar. E se você entrar por ela, você vai achar passagem. Se você entrar para ela, você vai achar graça. Se você entrar por essa porta, as situações da sua vida vão começar a mudar. Mas você precisa profetizar. Você precisa declarar, ainda que os seus olhos não estejam vendo. Quando o profeta começou a profetizar, estava cheio de ossos. E aquilo começou a reviver novamente. Mas ele continuou profetizando. Ele continuou declarando. Continue declarando, ainda que os teus olhos não estejam vendo. Mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos espirituais, Senhor, de cada filho e filha assim, que está aqui. Que eles possam ver. Que eles possam ver a manifestação do teu Espírito. Que eles possam ver a tua graça. Que eles possam ver a tua glória se manifestando sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o cenário que eles estão vivendo. Senhor, coloca as tuas lentes neles, Pai. E eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro sonhos restaurados. Eu declaro poder sobrenatural sobre a vida de cada um deles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Somente em ti descansarei.
te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso ver. Enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, eu tive uma visão. Havia uma água muito suja, uma água barrenta, mas eu via que vinha como uma cachoeira, com águas fortes, e elas vinham limpando tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava retido. As águas do Senhor estão se movimentando sobre a sua vida. Que nessa noite você saia daqui glorificando o nome do Senhor, e que essa semana você continue profetizando sobre as áreas que estão secas na sua vida, sobre aquilo que Satanás todos os dias tem falado para você que não tem jeito, que não vai dar certo. O Senhor te convoca nessa noite para você se levantar como um homem, uma mulher de Deus, como um guerreiro, profetizando sobre aquilo que está seco sobre a sua vida. Vai brotar. O Senhor vai te colocar no lugar novamente, da onde você nunca deveria ter saído. E tudo aquilo que foi roubado de você, tudo aquilo que Satanás tirou de você, será restituído na sua vida. Há um tempo de restauração e de restituição de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Santo seja o Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome Santo proclamarei. Amém. Glória a Deus. Nas ondas orarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Glória a Deus. Meus Nós estamos muito felizes. O Senhor tem se movido neste lugar. Tantas coisas que o Senhor tem feito. E o Senhor traz uma palavra muito forte no meu coração. E às vezes nós falamos assim, nós escolhemos o Senhor. Eu quero dizer para você que você não escolheu o Senhor, Ele te escolheu. Você foi escolhido por Ele. Ele te escolheu. E Ele jamais vai te abandonar. E Ele jamais vai te deixar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E que essa semana seja uma semana abençoada. Que você saia daqui glorificando o nome do Senhor, profetizando todas as áreas da sua vida. Não permitas que Satanás te roube. Não permitas que ele tire de você aquilo que o Senhor já te deu, aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Eu sei que muitas vezes o inimigo ele vem colocar situações para dizer que nós somos fracassados, que o Senhor não nos ama, mas o Senhor nos ama e Ele nunca nos desamparou. Mas Satanás vem e cochicha, e nós muitas vezes começamos a achar que Deus não se importa conosco, mas o Senhor se importa. Há um tempo de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus começa a mover as águas sobre a sua vida. Aquilo que você veio buscar nessa noite, o Senhor começa a mudar. Há um movimento de Deus
transformando a sua casa. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra? Essa palavra muitas vezes ela vem para confrontar o nosso dia a dia. E o nosso mover, a nossa disposição de estar aqui é que uma chama arda no seu coração. Que você comece a ter paixão pela palavra, paixão de estar na presença. E que isso brote todos os dias dentro de você. Nós somos um povo que adoramos, que somos felizes e que isso arde dentro de nós. Terça-feira, nossa reunião de adoração, nosso altar de adoração. Vocês são nossos convidados, às 20 horas. Amém? Sexta-feira está tendo estudo com a pastora Tina sobre os dons, todos são convidados. Tem sido sobrenatural. A gente não vê a hora de chegar e não vê a hora de ir embora, porque a gente não consegue ir embora na hora certa, na verdade. Né? Mas é Deus usando, é Deus falando com cada um. Amém? E domingo, culto às 19 horas. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje para todos sempre. Diga amém. Amém. Uma semana abençoada para você. Aplauda ao Senhor. Obrigado aos visitantes, são sempre bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que cada um cumprimente quem está do seu lado e vão debaixo da paz do Senhor. Amém.